Olá, primatas! Tudo bem? Meu nome é Drew Sanches, sou biólogo e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje, dia 17 de outubro de 2020, é aniversário de um grande pesquisador, professor e amigo, e eu não podia deixar passar em branco, não é mesmo? Esta é uma singela homenagem a este professor que me fez gostar muito de evolução humana, é isso mesmo. E eu gostaria de falar um pouco sobre o professor Dr. Walter Neves. Então, o professor Walter Neves, a primeira vez que eu tive o prazer de entrar em contato com ele foi no dia 5 de maio de 2017, quando eu estava na graduação e nós iríamos fazer um evento de evolução humana. Eu enviei um e-mail para ele e pedi umas réplicas emprestadas, Eu falei, não custa a gente tentar pedir essas réplicas. E o professor Walter Neves concedeu de muito bom grado pra gente. Então, a partir daí, começou uma história de amizade entre eu e o professor Walter Neves. Então, eu gostaria de falar um pouco, sobre o professor Walter. Então, eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo. É uma singela homenagem que eu vou fazer a esse grande pesquisador brasileiro que é o professor Walter Neves. Então vamos lá, primatas! Ele é o pai de Luzia, um crânio humano de 11 mil anos, o mais antigo até agora encontrado nas Américas, que pertenceu a um extinto povo de caçadores-coletores da região de Lagoa Santa, nos arredores de Belo Horizonte. Nasceu na cidade de Três Pontas, Minas Gerais, e aos 8 anos de idade já gostava e queria ser um cientista, e aos 12 anos já sabia que queria trabalhar com evolução humana. Chegou a São Paulo no ano de 1970 na cidade de São Bernardo. Trabalhou nas malas Primícia e logo depois na fábrica de turbinas Rolls-Royce, em São Bernardo. Na época do colegial, conheceu o Instituto de Pré-História, que já não existe mais. Este instituto foi fundado por Paulo Duarte e funcionava no prédio da Zoologia, aonde agora funciona o prédio de Ecologia da USP. Nesta visita foi ao prédio de História atrás de informações sobre o curso, e lá disseram que se ele fizesse História não aprenderia nada sobre evolução humana. Então foi descendo a Rua do Matão que viu uma plaquinha escrito Instituto de Pré-História, onde conheceu a arqueóloga Doral Shoa. Lá observou réplicas de hominídeos fósseis e esqueletos pré-históricos escavados nos sambaquis da costa brasileira. Então disse a ela que queria fazer arqueologia e estudar esqueletos. E foi aí que ela disse: não faça história, faça biologia ou medicina. Então optou por biologia. Então em 1978 foi contratado ainda na graduação pelo Instituto de Pré-História como técnico. Quando concluiu a licenciatura em 1980, foi contratado como pesquisador e professor. Trabalhou no Instituto de Pré-História como pesquisador de 1980 a 1985. Em 1982, foi fazer doutorado sanduíche na Universidade de Stanford. Em 1985, foi demitido sem nenhuma alegação. Nesse mesmo ano, foi para Belém, onde trabalhou no Museu Emílio Guedes. Só que teve que se afastar dos esqueletos, pois na Amazônia é difícil preservar os esqueletos. Então começou a se dedicar à antropologia ecológica. Ela estuda as adaptações de sociedades tradicionais ao ambiente. Em 1991 fez seu pós-doc na antropologia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Nessa época prestou 2 concursos, um na Federal de Santa Catarina na área de Antropologia Ecológica, mas queria ficar em São Paulo, e o segundo foi para o departamento na área de Evolução da USP. Passou nos 2, mas ficou por aqui. Nessa época já tinha feito, em 1989, a primeira descoberta do que se tornou seu modelo de ocupação nas Américas. Pensou: tenho que ir para um lugar que possa me dedicar a isso e voltar a me dedicar a esqueletos humanos. Motivo esse de ter ficado no departamento que trabalhou até 2017, no qual se aposentou e hoje é professor no Instituto de Estudos Avançados da USP. O professor Walter Neves tem produção científica desde 1980 e orientação a graduandos e pós-graduandos nas áreas de antropologia ecológica, antropologia biológica, arqueologia pré-histórica, ecologia humana e psicologia evolutiva,
ativa durante seus vínculos com a USP e com o Museu Goethe, no Pará. Seu modelo de 2 componentes biológicos principais é frequentemente adotado para o entendimento da origem e dispersão dos humanos anatomicamente modernos no continente americano. Outras contribuições expressivas foram o estudo das populações amazônicas, onde foi responsável por diversas pesquisas relacionadas à dieta e saúde de populações ribeirinhas, junto com o professor Rui Murrieta, do Instituto Biológico da USP, se orientando na época. Walter Neves não foi descobridor do fóssil de Luzia, mas foi quem teve acesso ao crânio que estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e ele elaborou estudos mais pormenorizados da peça. Foi ele quem batizou o achado arqueológico de Luzia, antes chamado apenas de esqueleto da Lapa Vermelha 4, em referência ao sítio arqueológico onde foi encontrado e escavado pela missão franco-brasileira coordenada por Anneton Ampère. Walter Neves não teve somente o achado de Luzia. O projeto Origens e as escavações que continuam a ser feitas na Lagoa Santa, agora sob o comando de André Strauss, permitiram ampliar significativamente o entendimento sobre os povos que ocuparam a região. Então tudo indica que comiam vegetais e bichos pequenos, ou médio porte, como peixes, roedores, porcos do mato e tatu. Os esqueletos e crânios recolhidos exibem da mesma característica de Luzia e puderam ser datados com detalhamento inédito em sítios do continente. Ficou claro para os pesquisadores que grupos humanos habitaram os abrigos calcários da área há cerca de 12 mil anos atrás, e que há 11 mil anos começaram a enterrar seus mortos ali, costume mantido até pelo menos 8 mil anos atrás. Só na Lapa do Santo, um dos 3 abrigos escavados durante o projeto exumaram as dezenas de cadáveres. Lá se descobriu o mais antigo caso de decapitação das Américas. O crânio em questão foi sepultado junto com as 2 mãos decepadas, uma virada para cima e a outra para baixo. Encontraram-se igualmente crânios de adultos enterrados com corpos de crianças e vice-versa, ou crânios incrementados por dentes extraídos de outros indivíduos. Os cientistas ainda não têm e provavelmente nunca terão uma boa explicação para esses fatos. Dúvidas à parte, sabe-se que os diversos tipos de sepultamento evidenciam 2 coisas. Os primeiros ocupantes de Lagoa Santa passaram por transformações culturais, tais grupos se diferenciavam entre si, por isso faz mais sentido referir-se a eles como povos de Luzia, no plural. No decorrer das escavações, os pesquisadores também descobriram uma peça curiosa de arte rupestre, uma figura humana gravada em pedra, que se destaca pelo pênis empinado. Em tom de gozação, a equipe de Neves o apelidou de Taradinho, num artigo de 2012 publicado na revista americana Plus One. Os cientistas relataram a descoberta e descreveram o membro como um falo. Com cerca de 10,6 mil anos, o Taradinho é a mais antiga arte gravada em pedra de que se tem notícias nas Américas. O projeto Origens possibilitou ainda resolver a dúvida levantada por Peter Lund sobre o convívio dos humanos com os animais gigantes de Lagoa Santa. Os pesquisadores não localizaram novos fósseis de mamíferos extintos, mas mandaram datar ossos achados anteriormente e constataram que os bichões estiveram por ali pelo menos 10,4 mil anos, o suficiente, portanto, para terem topado com os povos de Luzia. Esse trecho foi tirado da revista Piauí e é muito interessante a gente ver essas descobertas do professor Walter Neves. Lembrando que ele não só descobriu a questão da Luzia, mas ele teve várias descobertas durante a sua carreira. Outra descoberta mais recente foi as descobertas que demonstraram que o homem não deixou a África por volta de 1,9 milhões, mas há 2,4 milhões de anos atrás, e joga a luz sobre qual teria sido a primeira modalidade do gênero Homo a deixar o continente. Esse vídeo foi uma homenagem ao professor Dr. Walter Neves. Ele teve muitos feitos e não daria para colocar tantos feitos aqui neste vídeo, mas essa foi uma singela homenagem a você, professor Walter Neves, que incentivou muitos alunos e alunas a seguirem o caminho da evolução humana. A você, os meus parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que só quem conhece sabe. Um grande abraço, professor, e nós temos um outro relato aqui e espero que o senhor goste desse vídeo. Um grande abraço e até já, professor. Olá, prof. Tudo bem? Passando aqui para te desejar aí os parabéns, muitos anos de vida e que a gente continue aí produzindo muita coisa boa nesses anos vindouros, que sejam muitos aí, certo? De todo o coração, que a gente tem assim uma
apreço muito grande pela sua pessoa, né? Continua aí dessa forma tão marcante que você é, certo? Que a gente tem muito apreço por você, certo? A minha, particularmente nos meus últimos anos, assim, minha era moderna atualmente fez uma verdadeira revolução assim na minha vida, com apoio, com a credibilidade, pelo tudo que meu trabalho tem valor, por ter visto o valor do meu trabalho, né? E eu procurei bastante gente antes de receber isso do senhor, certo? Tudo de bom, parabéns.